Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre diva, que é um dos perfis de mulher e que compõe ali a trilogia dos romances urbanos do Alencar, que a gente vai comentar um pouquinho aqui. Que é então o Lucila, que é de 62, o Diva, que é de 64 e o Senhora, que é de 75. Eu sei que eu inverti a ordem e vou falar primeiro do Diva, mas eu vou tentar explicar isso um pouquinho ao longo desse vídeo. Bom, antes de falar então do romance em si, eu acho que é interessante falar para vocês que existem basicamente três elementos envolvidos na composição desses romances. Então você tem a mulher enquanto um tópico do romantismo, né? Porque a mulher ela era sempre aquela figura idealizada. Então você tem a mulher enquanto tópico romântico e você tem a mulher enquanto público romântico. O que isso significa? Significa que esses livros eles sempre foram mais voltados. O público era primordialmente composto por mulheres. Então, durante ali o desenvolvimento do romantismo, é muito comum você ter sempre uma interlocução entre o narrador e o leitor, e esse leitor ser um leitor feminino. Então, você tem esse primeiro dado que é a mulher enquanto tema e enquanto público dessas histórias. Se a mulher é tema e é público, a conjunção desses dois elementos vai acabar gerando um caráter extremamente pedagógico para esses romances, e isso é desde lá do início do romantismo. Basta que você pense, por exemplo, no Richardson, que é digamos, o pai do romance inglês, tido por muitos como o pai do romance inglês. E desde da época do Richardson você tem todo um caráter pedagógico, todo o desenvolvimento de histórias que mostravam para as moças como elas deveriam se comportar para que elas tivessem um bom partido, ou o que acontecia quando ela era devassa, esse tipo de coisa, que vai desde lá, por exemplo, do Clarissa, do Richardson, passa pelo Mo Flanders, do Defoe, chega aqui nessa trilogia do Alencar, porque se você for ver bem, o caráter dessas personagens ele vai acabar determinando qual vai ser o fim de cada uma delas. Então, primeiro elemento envolvido é essa figura feminina, não só enquanto público, mas também enquanto tema, o que vai gerar ali esse caráter pedagógico para esses três romances. O segundo elemento envolvido na composição dos romances é que aqui o Alencar ele vai tratar do desenvolvimento do capitalismo. Isso sobretudo quando a gente pensa lá, por exemplo, em Lucila, mas isso vai ser para outro vídeo. Então, aliado a esse desenvolvimento do capitalismo aqui no Brasil, você tem a ideia do crescimento urbano com a modernização, digamos, entre muitas aspas, da cidade do Rio de Janeiro. Então esse romance urbano, evidentemente, ele deveria se passar em um centro urbano. Então a vida urbana vai acabar sendo algo muito importante para o desenvolvimento aqui desses romances. Então, a figura da mulher, essa ideia toda do romance urbano, e você tem também aquela ideia da função do casamento como uma instituição social e econômica. Porque nesses três romances aqui, o que a gente tem sobretudo lá no Senhora, por exemplo, o casamento enquanto elemento fundamental no processo de aquisição, no processo de ampliação ou mesmo no processo de consolidação de um status econômico junto ali àquela sociedade. Então esses três elementos vão se articular na construção dos três romances, e é mais ou menos sobre essa perspectiva que eu vou tentar falar aqui ao longo desses três próximos vídeos. Outra coisa que também vai ligar muito esses três romances, além do fato deles serem permeados por essa estrutura, e além do fato deles trazerem ali esses perfis de mulher, essas heroínas que são heroínas muito fortes dentro da história da nossa literatura, outra coisa que também é muito importante no desenvolvimento desses três romances é o fato de que o Alencar, sobretudo no Lucila e no Diva, ele vai assinar esses romances por meio de pseudônimos, né? E daí você tem aquela ideia toda da troca de cartas para a senhora GM no prólogo de cada um desses romances. E por que ele faz isso? Aliás, quais são as consequências do fato dele fazer isso? A primeira consequência é que assim ele cria digamos, um universo compartilhado
ele cria elementos que vão estar presentes nos três textos, de modo que quando você lê o Lucila e depois você lê o Senhora, você percebe que há uma aproximação entre o narrador da Lucila, que é o Paulo, e o narrador lá de Diva, que é o Amaral. Então você tem essa ideia que é algo muito curiosa dentro da construção aqui desses romances. Outro dado fundamental é que assim você cria, o Alencar ele cria um status de verossimilhança para esses relatos, porque sempre nessas cartas que vão no prólogo desses três romances, você tem aquela ideia de que essa é uma história real, alguém me passou esse manuscrito, eu estou escrevendo aqui, esse tipo de coisa. Então você tem isso, e você tem, claro, ele se utiliza de pseudônimos, porque, sobretudo em Lucila, ele vai tratar de um tema bem polêmico, que é a ideia da prostituição. Tudo isso aliado àquele caráter pedagógico que eu comentei para vocês. Então, pensando em todas essas questões, é que a gente vai tentar conversar um pouquinho aqui sobre o Lucila, que é de 62, como eu falei para vocês, o Diva, que é de 64, e o Senhora, que é de 75. Eu resolvi colocar o Diva antes do Lucila, porque me parece que o Diva, ele é muito mais, ele se insere muito mais dentro da escola romântica do que o Lucila. E o Senhora, por sua vez, se aproxima muito mais do realismo. Então veja que eu tentei mudar a ordem, assim como eu tinha feito lá com os romances indianistas, para poder entender essa gradação que vai do romance romântico até um romance que ele está ali no meio do caminho e chegando em um ali que poderia apontar de fato para a questão realista, ainda que o Senhora não seja, evidentemente, um romance realista. Mas enfim, como eu falei para vocês, então, os três romances eles vão se unir e essa união se dá sobretudo pelo fato de que, sobretudo no caso do Diva e de Lucila, você tem o fato de que esses narradores, né, que é o Paulo e o Amaral, eles se conhecem e daí você tem uma troca de correspondências entre eles e a partir dessa troca de correspondências, que já demonstra esse caráter privado do texto, eles acabam confessando ali os seus amores, esse tipo de coisa. Tanto que no caso aqui do Diva, no início a gente fica sabendo que o Paulo, que é o narrador de Lucila, ele recebeu uma carta escrita pelo Amaral, que é o narrador de Diva. E nessa carta ele vai contar, essa carta ela tem um manuscrito, que é o próprio romance, e nessa carta ele vai contar ali a sua história de amor por uma mocinha bem mais nova, e isso é uma coisa que me deixou um pouco perturbado nesse livro. Mas enfim. Então esses trechos que funcionam ali como prólogo a esses dois romances, eles são na verdade cartas endereçadas a uma senhora chamada GM, e nessas cartas o narrador ele já vai dar mais ou menos o teor do que vai ser dito no romance. E isso, pensando naquele caráter pedagógico que eu comentei com vocês no início desse vídeo, é muito interessante porque, por exemplo, no início de Lucila, o narrador acaba aconselhando a essa senhora: olha, só não deixa esse livro parar na mão de mocinhas muito novas, porque elas vão ficar muito ruborizadas com esse tema. Já que no Diva é muito curioso porque ele vai acabar liberando e falar assim: não, esse daqui é um romance que você pode mostrar para as mocinhas, porque ele é um romance que ele mostra uma história de amor puro e verdadeiro e toda aquela coisa. Mas enfim, do que vai falar aqui então o Diva? Vai falar da história do Amaral. E o Amaral, antes de começar o romance, a gente fica sabendo, quer dizer, antes de começar o romance, entre muitas aspas, né? Antes da história do envolvimento amoroso entre ele e a Emília, que é a diva do título, no prólogo a gente fica sabendo que o Amaral ele conheceu o Paulo, que é o narrador de Lucila, em um navio quando os dois estavam indo para Recife. O Paulo ficou em Recife depois do que aconteceu lá no final de Lucila, enquanto que o Amaral ele acabou seguindo a viagem e foi para Paris. E é de Paris que ele vai enviar uma carta junto com esse manuscrito, que é o próprio romance aqui, para que o Paulo pudesse publicar. E daí então começa efetivamente a história. E uma das primeiras coisas que a gente fica sabendo no livro é que a Emília tinha 14 anos quando o Amaral a viu pela primeira vez. E isso, pelo menos assim, a partir do momento em que ele fala que a menina tem 14 anos e ele já é médico quando isso acontece, eu já comecei a ver essa história com maus olhos, digamos. Ou não, né? Com olhos sensatos de pessoas do século XXI. Não sei. Enfim.
É, no início do romance, a Emília ela é descrita como uma menina muito feia, só que muito feia, muito desajeitada, aquele tipo de coisa. Só que ela é filha de uma família rica do Rio de Janeiro e isso acaba de certo modo salvando a sua reputação. Pois bem, a Emília ela acabou ficando doente quando ela tinha ali os seus 14 anos e a família acaba chamando ali esse tal desse Amaral, que naquela altura do campeonato era um médico em início de carreira. O Amaral, ele é tão bondoso que ele acaba se dedicando exclusivamente no caso da Emília. Então ele passa a noite sem dormir até que ele consiga efetivamente curar aquela menina que estava ali à beira da morte. E daí vem a coisa, o primeiro dado que é muito curioso, que é ele é tão bonzinho, mas ele é tão bonzinho que ele não aceita nem o pagamento. Para ele o que vale é o fato dele ter conseguido salvar aquela moça das garras da morte, esse tipo de coisa. Muito bem. Então ele pega, deixa essa dívida ali em aberto com a família e vai embora. Anos depois, quando ele aparece de volta ali naqueles bairros, ele fica sabendo que aquela mesma Emília, que era uma mocinha muito feia e muito escalafobética, ela acabou se tornando uma das moças mais bonitas da corte. Tanto que sempre que ela vai a alguns bailes, esse tipo de coisa, as outras moças acabam sempre se sentindo desestimuladas, porque todos os rapazes querem dançar com ela, todos os rapazes querem cortejá-la, e toda aquela história que me lembrou bastante lá, por exemplo, do Ana Karenina. Quando a Ana chega no baile assim e todos os olhares se voltam para ela, aquele tipo de coisa. Bom, o fato é que 2 anos depois, então, o Amaral e a Emília acabam ali se reencontrando e a família acredita que a moça tem que se aproximar muito daquele rapaz, porque afinal de contas ele salvou a sua vida quando ela ainda era uma criança. Só que essa moça ela sempre se mantém muito esquiva com relação ao Amaral. Ela sempre olha para ele com um olhar meio que de desconfiança e sempre que ele tenta se aproximar, ela dá umas patadas nele, esse tipo de coisa. Então veja, fica o romance inteiro nesses joguinhos em que ele tenta se aproximar, aí ela vai lá e se mantém distante. Aí ele vai lá e tenta cortejá-la, aí ela vai lá e foge, aí ele vai na casa dela, ela finge que está doente, não quer recebê-lo, esse tipo de coisa, enfim. Até que tem um momento em que ele vai e finge que ele esqueceu dela. Ele finge que ele não sente mais nada por essa moça e vai até a casa dela para poder pedir aquele dinheiro daquela dívida que ele tinha até então. O que me faz pensar que desde os 14 anos ele já tinha algum interesse nessa menina. Mas enfim. Ele vai lá, pede esse dinheiro porque ele quer ajudar uma mocinha que está doente também, esse tipo de coisa. E daí ele pede um valor assim irrisório e fala: olha, eu estou pedindo esse valor porque eu acho que se eu pedir mais do que isso eu vou estar sendo injusto, porque esse valor mínimo é o que vale pelo que eu fiz. Ou seja, ele está falando: esse valor mínimo é o que vale a vida de sua filha. Só que ninguém percebe isso e acabam dando ali esse valor irrisório para esse rapaz. Ele acaba ajudando a outra moça. Bom, só que o fato é que a gente percebe que ele fez isso só de pirracinha, porque no fundo, ele não se esqueceu da diva, né? Ele não se esqueceu lá da tal da Emília. Tanto que, a partir desse momento, ele começa a nutrir. Quer dizer, ele já vinha fazendo isso antes, mas enfim. Isso se intensifica depois desse momento. Ele começa a nutrir um ciúme cada vez mais doentio por essa moça, porque afinal de contas ele continua indo nos bailes, ele continua vendo ela lá e ele continua vendo os outros rapazes cortejando ela e ela aceitando, né? Ela sempre vai e dança com vários rapazes, esse tipo de coisa. Então veja que é muito curiosa a história deles dois e é uma história muito simples. A exemplo desses romances urbanos do Alencar, você não tem grandes reviravoltas. Quer dizer, o Lucila tem uma grande reviravolta no final. Mas aqui o Diva, ele é bem o romance romântico mesmo. Porque quando você começa a perceber o que é que está acontecendo, você já fala: ah, ok, eles vão ser um casalzinho romântico. Pois é, eu não vou falar como, eu não vou falar porquê, mas de fato eles acabam ali ficando juntos. Não vou falar também por quanto tempo eles ficam juntos, o que acontece, mas enfim. O fato então é que você tem aqui essa ideia dessa coita de amor, digamos, né, desse amor cortês desse rapaz por ela, esse amor extremamente puro,
E você tem a questão do ciúme, que vai ser extremamente bem desenvolvida aqui neste romance. Só que, para além de tudo isso, você tem aquela ideia toda do que é uma ideia que se liga àquilo que o Antônio Cândido disse no Formação, que é aquela ideia da ânsia topográfica. Então você teve a descrição da selva, a descrição do campo, e agora você tem aqui a descrição da vida na corte. Então você fica sabendo dos jantares, dos bailes, daquela vida urbana, daquela vida pública que se diferencia muito daquela vida privada que as pessoas tinham. E isso é algo muito curioso, porque o Alencar, ele percebe que existe uma diferença entre o ser e o parecer nessa sociedade aqui, desse período e que continua até hoje, na verdade. Então, o comércio, o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento dos centros urbanos, tudo isso vai acabar sendo retratado aqui nesses 3 romances e, sobretudo, aqui no Diva, nessa vida de salões e etc. Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!